Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje o relato de alguns aspectos da vida, né, da história da nossa querida professora Daniela Aparecida Vendramini Zanella, coordenadora do curso de Letras da Universidade de Sorocaba. A Daniela também é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, é mestra em Educação pela Uniso e graduada também em Letras Português e Inglês aqui pela Uniso. Atualmente, a Daniela é a nossa coordenadora do curso de Letras. E um dos focos principais da professora Daniela é literaturas em língua inglesa. Ela normalmente tem sido professora de literatura inglesa e norte-americana. Então, com vocês, a nossa querida professora Daniela Zanella, que vai começar a contar um pouquinho da sua história desde a época da infância, onde você nasceu, onde você estudou, e vai contando um pouquinho da sua história, e de vez em quando eu dou uma entradinha, mas vou deixá-la solta, porque o objetivo das narrativas é exatamente esse: contar, fluir a história e principalmente aquilo que lhe dá mais prazer dentro desse contexto de vida. Então, ok. Obrigada, Roberto, pelo convite. É uma honra estar aqui. Na verdade, estou sendo entrevistada por quem desejaria entrevistar. E é uma grande satisfação estar aqui com o senhor, professor. Eu digo que a satisfação é minha, muito grande. Eu fico muito feliz de você estar nesse momento e nesta situação e sendo a minha chefe. É um prazer muito grande tê-la como minha chefinha, carinhosamente falando. Então, vou começar um pouquinho falando da minha infância. Eu nasci e cresci no bairro de Santa Rosália. Brinquei muito na rua e tenho amigos dessa infância que carrego e trago até hoje. Nos visitamos e temos muita amizade ainda. Eu estudei os anos iniciais num colégio tradicional de madres da cidade, que era um universo profícuo para a imaginação e fantasia de qualquer criança, né? Ficar imaginando o que era permitido, o que era velado, o que não era autorizado. Então, isso também já começa aí trazer alguma marca no processo criativo de uma criança. Então, foram anos felizes, de muitas amizades também. Ao final do ensino fundamental e início do ensino médio, eu estudei numa escola municipal, Dr. Getúlio Vargas, onde conheci professores inspiradores. Dentre eles, lógico, já conheci o professor Roberto de literatura. E era fantástico o modo como esse professor nos afetava. Porque além do conteúdo, ele trazia questões de quebrar o distanciamento entre o jovem e o professor. Então, por exemplo, ele chegava na sala de aula, a gente já sabia o livro que a gente tinha que ter lido aquela semana, e ele fazia yoga na aula para poder ali fazer um exercício de respiração. Quem quisesse o acompanhava, né? Mas ele pegava o pé lá atrás, nas costas, e trazia até a cabeça. E aquilo era divertido, quebrava, rompia muitas questões estabelecidas, né, no distanciamento professor e aluno, o aluno adolescente, que às vezes tem uma certa rebeldia, e ali tinha o seu rô, a gente chamava de seu rô. Nesse contexto também a gente teve, eu lembro que eu tive uma experiência muito enriquecedora de um teatro do Martins Pena, que a gente fez, era Sábado de Aleluia. E muito mais importante que o produto final, que juro, nem lembro muito bem da nossa apresentação, foi o processo. A
a gente se reunia na casa de uma amiga que morava no centro da cidade, ali próximo à escola Getúlio Vargas. E eram tardes deliciosas de repassar o texto, a gente tinha contato com o texto original, que era exigência do professor, que apesar do não distanciamento, da conversa, o canal aberto de conversa, das aulas de yoga e respiração antes das análises críticas de obras, era um professor exigente. A gente tinha que dar conta das leituras, várias leituras de obras clássicas e, nesse momento, esse teatro do Martins Pena. Enfim, a gente se encontrava na casa da nossa amiga, o grupo grande, e a gente repassava os scripts, as falas, e no meio disso a gente saía brincar na rua. E entre o estudo formal daquele texto, a brincadeira, eis que um dia a gente saiu correndo atrás do Judas, de quem fazia o papel de Judas naquela tarde, e ele inventou de subir a 7 de setembro e correr até a rua da escola e todo mundo atrás. Coisas que hoje a gente nem imagina, né? Os jovens não teriam possibilidade de correrem por ali. Então, isso nos tocou, isso com certeza está na lembrança de cada um, e isso é constitutivo de cada um, seja lá a formação que cada um daquele grupo adquiriu nos anos futuros. Mas para mim, já comecei a ser afetada, já comecei a ter a minha constituição, o meu olhar, com certeza. Mais tarde, eu comecei a fazer faculdade em São Paulo. Escolhi fazer arquitetura e urbanismo. Adoro artes, sempre estive envolvida e foi uma ótima escolha. Porém, morar em São Paulo foi um desafio o qual eu não me habituei muito. E teria dado uma excelente professora de arquitetura também, acredito. Bem, brincadeira à parte, né? Eu voltei e aí todo mundo achando que eu iria fazer engenharia civil, porque eu abandonei o curso de arquitetura. Mas não, muito quietinha, silenciosamente, eu pesquisei e falei, não, eu preciso de um curso que dê conta desse afloramento, dessa minha questão de ligação ao artístico. Eu quero trabalhar de alguma forma com uma linguagem. Se não, a ilustração ou o desenvolvimento de projetos, mas agora escolhi então a linguagem das letras, né? E me dei muito bem no curso. E quem que eu encontro lá novamente? O meu professor, que já tinha realizado ali um trabalho de impressões, de constituição enquanto ser humano, enquanto um ser que decide o que vai fazer. Porque também, Roberto, decidir por fazer uma licenciatura não é uma questão fácil para um jovem. Então, pelo fato de eu ter largado, de eu ter não finalizado o curso de arquitetura, era um novo desafio decidir por qual curso eu seguiria. E, com muita coragem, eu decidi por fazer uma licenciatura. Foram anos incríveis, tive vários professores que também me inspiraram, assim como o professor Eleni Maciel, em suas aulas de literatura brasileira, professora Fernanda Maia, com suas aulas de literatura estrangeira. Também nunca me esqueço que fiz a peça do Fantasma da Ópera com a Fernanda. A Fernanda. Sim. Em inglês ou não? Foi em português mesmo? Fiz um trecho em inglês. Certo. Né? Fiz um trecho em inglês. Eu lembro que eu arrumei uma máscara, eu fui fantasma e a gente cantou a música em inglês. E ia para o Salão Vermelho mesmo? No salão, era o salão que nem existe mais, Roberto, aquele lá, lá que no hoje... quarto andar no quarto andar da biblioteca. Que tinha palco era tudo, um palco. Né? E que também era um ambiente interessante para a gente fazer essas performances, né? Sim. Então, fiz o curso de letras, comecei a dar aula muito cedo também, que era uma questão
que eu tinha desejo enquanto fazia faculdade em São Paulo, eu me indagava, quero começar a trabalhar. Então, essa decisão também de retornar à minha cidade, eu já consegui conciliar a graduação com o meu tempo de trabalho, que é muito importante, né? Você fazer um estágio, você já atuar. Comecei, então, a dar aula bastante cedo e logo fui convidada a elaborar um curso de idiomas, um curso livre ali para o colégio, né? Pela diretora na época. Esse foi meu convite de entrada para a fundação, né? Comecei a lecionar então no Colégio Dom Aguirre em aulas de idioma. Eu tinha bastante liberdade, sempre achei muito importante a parte do aluno explorar a performance em sala de aula, mesmo sendo uma aula de língua inglesa como língua estrangeira. E ali comecei a perceber o papel desses scripts ou do não script da performance. Mas, dali a algum tempo, surgiu a oportunidade de eu também compor o corpo docente do Colegiado de Letras, que foi uma grande honra. Iniciei ali minhas atividades nas aulas de literatura inglesa e literatura norte-americana. Substituindo a Fernanda? Sim, foi logo na sequência que a Fernanda assumiu suas atividades em São Paulo por conta do teatro. E olha que responsabilidade, né? Sim. Você eu jamais vou substituir a Fernanda, mas você dar uma certa continuidade ao trabalho que uma inspiradora havia feito. No começo, claro, eu era bastante jovem, ainda havia muito a ser desenvolvido. Fiz o mestrado em educação, que foi fundamental para um despertar, um olhar mais crítico, reflexivo. E na sequência, depois de alguns anos, fiz o doutorado em linguagem, em linguística aplicada e estudos da linguagem. E, assim, procurei sistematizar esse meu olhar, porque, para mim, a performance, o teatro na educação, o teatro na escola, é uma atividade criadora e uma atividade criativa. Porque é um momento que o aluno tem condições de externalizar toda aquela relação dialética de desenvolvimento, aprendizagem e criatividade. Então, tanto no coletivo quanto no individual. É um momento que tudo que foi o constituindo enquanto ser naquela atividade vai vir à tona. Suas afetividades, suas emoções, sua historicidade e os redimensionamentos que ele faz do seu social e de suas impressões. Então, um aluno começa, às vezes, nada atento, nada alerta de seu papel social, do seu papel enquanto cidadão, mas aos poucos ele vai sendo influenciado, vai sendo modificado e vai aprendendo, né? Nem precisaria eu estar falando isso aqui para você, você sabe muito bem disso, o quanto a gente percebe as transformações dos nossos alunos e o quanto que é isso que nos nutre. Acho que essa é a grande questão do nosso reviver, do nosso fazer acadêmico, profissional. Observar e constatar a transformação de cada aluno, seja no seu ritmo, em seu processo e nessa atividade criadora e criativa. E o teatro promove isso, eu acredito nisso. O teatro promove isso e não é somente num curso de licenciatura. A gente sabe que as empresas, os cursos business também usam a performance, também usam as simulações como situações de vivência, de experimentação que vão possibilitar essa pessoa se constituindo, externalizar o seu processo criativo.
externalizar também seu processo crítico e reflexivo. Então, para mim, está aí a importância do diálogo teatro-educação e, mais do que tudo, está aí a riqueza no fazer profissional docente. A gente conseguir constatar as transformações nas atividades dos nossos alunos. Muito bom. Daqui a pouquinho nós retomamos a partir desse momento. Obrigado.